Boa tarde. Hoje nós faremos exercício 205 utilizando o Gurobi. O exercício 205 está na página 14 da aula 1 e ele tem no enunciado dele: uma serralheria dispõe de barras de 6 metros de comprimento, que devem ser cortadas para obter barras menores nos seguintes tamanhos: 50 barras de 2 metros, 60 barras de 3 metros e 90 barras de 4 metros. Elabore um modelo de programação linear inteira que minimize as perdas com os cortes. Esse problema ele é um problema clássico da pesquisa operacional. Ele é conhecido como problema de corte. Esse problema de corte ele possui dois modelos clássicos, Kantorovich e o Gilmore e Gomori. Hoje eu vou trabalhar com o modelo de Gilmore e Gomori. Onde está esse modelo? Você pode procurar aqui no nosso arquivo do aula 01 e ele está aqui na página 28. É esse modelo que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Então, o primeiro passo é entender esse modelo clássico, o que ele significa. O objetivo é minimizar as perdas com os cortes. XJ é a quantidade de vezes que você utilizará o padrão de corte J. Então a gente tem que minimizar o somatório de J igual a 1 até N de todos os padrões de cortes que forem utilizados. Eu tenho aqui como restrição uma única restrição, que é um somatório em J de A e J. Quem é A e J? É quantas vezes a barra é cortada naquele padrão de corte J e fornece uma barra do tamanho I que atende a sua demanda de barras do tipo I. Quais são essas barras do tipo I que é a nossa demanda, que é o PI? É as barras de 2 metros, de 3 metros ou de 4 metros. Vamos montar isso aqui então numa forma de uma tabela para poder ficar mais claro, para a gente conseguir enxergar como que estaria funcionando. Eu vou colocar aqui na primeira, eu vou colocar o padrão de corte, que vai ser o nosso X. Aqui eu vou colocar a quantidade de barras de 2 metros que eu vou obter utilizando esse padrão de corte. Depois, a quantidade de barras de 3 metros que eu obtenho conseguindo esse padrão de corte. Depois, a quantidade de barras que eu obtenho com esse padrão de corte para obter uma barra de 4 metros. E por último, vou colocar o desperdício. Então vamos lá, padrão de corte 1, que vai ser o nosso X1. Se a barra tem 6 metros, uma forma possível de cortar seria 3 barras de 2 metros, nenhuma de 3 metros, nenhuma de 4 e só um desperdício de 0 metros. Outra forma possível: se a barra tem 2 metros, se a barra total tem 6 metros, eu poderia cortar, por exemplo, uma barra de 2 metros, uma barra de 3 metros, nenhuma de 4 e teria um desperdício de 1 metro.
Outra combinação possível, posso não cortar, poderia, por exemplo, cortar a barra de 2 metros, não cortar a de 3 e cortar uma de 4, sobrando nada de desperdício. Outra opção possível, eu poderia cortar, por exemplo, nenhuma barra de 2 metros, duas de 3 e nenhuma de 4, zerando o desperdício. Existe mais algum padrão de corte possível? Por exemplo, eu poderia cortar somente uma barra de 4 metros. Mas se eu cortar somente uma barra de 4 metros e nada da outra, o desperdício vai ser de 2 metros. Esses 2 metros, na verdade, é uma barra de 2 metros, que já está prevista na combinação X3. Então, por isso, eu vou encerrar as combinações por aqui. Agora que nós temos essa tabela, eu vou montar um arquivo de entrada para poder usar esses dados e conseguir gerar uma solução possível. Para isso, eu vou usar um arquivo como base, pegar um que está no Moodle da disciplina, por exemplo, o Gurobi 201. Se você ainda não viu o Gurobi 201, veja o vídeo da disciplina do 201 e baixe o código-fonte da disciplina para poder estudá-lo. Vou copiar os dois e vou copiar o Makefile também. Colar aqui na pasta de downloads para servir como uma pasta temporária. Primeira pasta que eu vou fazer, eu vou trocar o nome dos arquivos. Então esse aqui vai ser o Gurobi 205. O arquivo de entrada vai ser também 205. E o Makefile eu vou ter que atualizar. O meu Makefile agora ele não está mais na pasta código-fonte porque eu troquei ele de pasta. Eu estou na pasta Downloads. Aqui é o Gurobi 205. Tá? E eu coloco aqui Downloads Gurobi 205. Salvo essa pasta, esse arquivo, desculpa, e deixo ele guardado aqui por enquanto. Vamos agora olhar o arquivo de entrada. O arquivo de entrada, eu vou precisar colocar ele num formato que tenha esses dados aqui dessa tabela. Então eu vou colocar ele com esses dados. Vamos vir aqui no arquivo de entrada e vamos tentar colocar essa tabela nesse formato. Você pode colocar o formato que você quiser. Apenas seria interessante colocar uma forma que possa facilitar a sua leitura, mas o que você fizer aqui afeta o seu arquivo de leitura depois, então fica a seu critério. Vou começar fazendo um arquivo simples, colocando simplesmente a quantidade dos padrões. Então primeiro eu vou colocar exatamente 3, 0, 0 e 0. Na segunda linha eu vou colocar o próximo, que é o 1, 1, 0 e 1. Na próxima linha, 1, 0, 1, 0. E na última linha, 0, 2, 0, 0. Por último aqui, eu vou colocar as minhas demandas. As minhas demandas são 50 barras de 2 metros, 60 barras de 3 metros e 90 barras de 4 metros. Salvo esse arquivo e esse vai ser o meu arquivo de entrada. Próxima parte agora, eu vou fazer o arquivo CPP. Para isso eu vou copiar o meu modelo matemático que está aqui. Tá, se clicar 2 vezes que ele abre a janela. Abro o 205 CPP, que na verdade é só o 201 que eu troquei de nome. E vou renomear aqui. Por que é importante você renomear e atualizar os comentários?
Porque esses comentários é o que facilita para uma outra pessoa que vai ver seu código entender o que você está implementando. Nesse caso, quando você for fazer a sua avaliação ou for fazer um código para que outra pessoa possa mexer depois, é interessante que o professor ou que a pessoa que vai assumir esse código depois saiba o que você fez. Declaração das constantes. Aqui eu vou colocar as constantes que eu estou utilizando. No caso do exercício aqui, a gente tem o que? Eu tenho 3 tamanhos de barra e eu tenho 3 padrões. Aliás, desculpa, 4 padrões. Então é isso que eu vou usar como constante. Então, por exemplo, definir aqui. Podemos chamar de N padrões. E aí somos 4. E aqui podemos chamar de N de tamanhos. Que são os 3 tamanhos. O nosso modelo matemático, ele tem o que? Tem o x, que vai ser a nossa resposta aqui. Essa variável aqui vai variar em j. J vai ser o nosso número de padrões. Então vai ficar como N padrões. O B vai ter uma para cada tamanho, então vai ser N tamanhos. Aqui, se você for digitando aqui, começar a digitar, ele sugere qual que seria a continuação. Se eu der Enter, ele complementa para você. O C. O C, nesse caso aqui desse modelo, ele não está usando. Mas eu vou deixar esse C para como se fosse o nosso desperdício. Como eu tenho 4 desperdícios, um para cada padrão, vou colocar como N padrões. O A agora. O A seria um A e J. E aí você tem que prestar atenção para saber quem vai ser a dimensão do J e quem vai ser a dimensão do I. Tá? O J vai variar junto com os padrões e o I junto com os tamanhos. E aí depende de como você montou o seu arquivo de entrada. Que você pode montar dessa forma que eu montei, ou você poderia ter montado ao contrário. Por exemplo, eu poderia ter colocado eles, em vez de colocar eles na horizontal, colocar eles na vertical. E qual, por exemplo, poderia colocar aqui na primeira linha, ficaria 3, 1, 1, 0. Aí na outra linha, 0, 1, 0, 2. Na outra linha, 0, 0, 1, 0. E na última linha, 0, 1, 0, 0. E aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, 50, 60 e 90. Então o que acontece? Observe que essa linha aqui nada mais é do que a primeira coluna. Eu simplesmente deitei a coluna. Se a gente for colocar nesse formato aqui, o que acontece? Aqui a gente tem 1, que seria, por exemplo, o espaço de memória 00, espaço de memória 01 e espaço de memória 02. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou mantendo constante aqui o padrão, que seria o primeiro índice, e o segundo índice que está variando seria os tamanhos. Tá? Aqui para baixo, quando a gente variar nesse sentido, que é o 00, 10, 20 e 30, eu estou variando o primeiro índice e eu estou variando o quê? É o mesmo tamanho, que é o tamanho de 2 metros, só que eu estou variando os padrões. Então, quando a gente fizer assim, por exemplo, 00, 10, 20 e 30, você variou o primeiro índice que variou o padrão. Então, é isso que a gente vai colocar aqui no A. Primeiro índice que variou o padrão. Então, é N padrões. E o segundo vai ser o N tamanhos. Como anteriormente eu tinha chamado o XJ como sendo N padrões, esse modelo, em vez de ficar um A e J, ele vai ficar AJI. Ah, mas eu não quero usar a JI, eu quero usar o A e J. Posso? Pode. Só que aí você tem que desenhar o arquivo de entrada dessa outra forma aqui. Colocando aqui dessa forma,
o que nós temos? Nós vamos ter que o primeiro aqui vai ser o 100, 01, 02 e esse é o 03. Nesse caso, o que nós estamos colocando aqui? Eu estou ficando parado o primeiro índice, que vai estar se referindo ao tamanho, e variando o segundo, que é o padrão. Então, todos esses têm o tamanho 2. Quando variar nesse sentido, eu estou no 00, 10, 20. Então, eu estou variando o primeiro índice e estou mudando o que? É o mesmo padrão, tá? Só que estou variando o tamanho. Então, aqui nesse caso, estaria invertido. Se você fosse usar esse caso de baixo, a sua matriz A ficaria de N tamanhos por N padrões. Ambos os modos podem ser usados. Você apenas precisa escolher um e usar ele do início ao final do programa. Vou deixar desse modo aqui. Feito essas declarações das constantes e das variáveis globais, vou partir para a próxima parte. Função leia. Aqui agora a gente pode chamar essa função que vai carregar o Gurobi como corte. Imprime para imprimir o resultado. Meu programa principal vai ficar leia, corte e imprime o resultado. Vou mudar o arquivo aqui para 205 a entrada. Função leia 205, 205. E agora vamos ver a nossa leitura aqui de novo, como é que ficou. A primeira coisa de ler no arquivo de entrada é esse A aqui, não é? A gente tem que ler 3 valores do A e depois um valor do desperdício, que é o nosso C. Se eu for ler 3 valores de A, eu vou ler quais deles? Esse vai ser o A00, 01 e 02. E todos eles referem-se ao primeiro padrão. Como se refere ao primeiro padrão, eu vou estar o quê? O padrão vai ser o laço externo. Então a gente vai ter aqui N padrões. E aqui o laço interno vai ser o N tamanhos, sendo uma matriz JI. E aí do lado de fora a gente vai ter o CJ. O C ele varia pelo tamanho de padrões e vão ser esses desperdícios aqui, que no caso são 4 desperdícios que eu possuo. Depois que a gente fizer essa leitura aqui, eu vou ter a leitura o quê? Desses meus 3 dados aqui, que são 3 valores para o B. O B são 3. 3 é o tamanho da variável, da constante N tamanhos. Vou copiar novamente meu modelo matemático daqui e vou colar aqui no comentário do início da função do Gurobi. Essa função do Gurobi, vou trocar o nome dela para corte. Variável de decisão, eu só tenho uma única dimensão, que é o x, que é esse xj, então vai ficar aqui. Nono problema, podemos trocar isso para, por exemplo, corte, Gilmore e Gomore. Dados da entrada, a gente vai ter o x, esse x vai ter uma dimensão que varia em j, e o j aqui pelo número de padrões. E ele vai ser do tipo inteiro. N padrões, xi, e multiplicando aqui, no caso do nosso modelo clássico, na função objetiva, o x não multiplica por ninguém. Então eu vou colocar simplesmente o número 1. Nosso problema de minimização, que eu vou trocar para 1. Atualizar o comentário aqui da FO.
da primeira restrição. Essa primeira restrição era para todo o i que era o laço externo. Se o i era o laço externo, então aqui fora vai ficar i. O i varia pelo número de tamanhos, então é n tamanhos. I para todo i. R1, aqui vou colocar j, número de padrões. Aqui já está AJI, só que aqui é XJ. Aí R1 deve ser menor ou igual que o BI. Tá? Essa variável, novamente, se você for prestar a observação, o que vai estar nessa variável? Vai estar variando o J e depois o I. Então a soma inicial que ele vai ter vai ser o A00 X 0. Aí ele vai somar com A01 X 1 mais o A02 X 2, tá? Mais o A03 X 3. Essa que seria... desculpa. Eu fiz ao contrário aqui. Aqui vai ser, na verdade, 1, 0, porque o J vem primeiro. Esse daqui é o 2, 0. E esse daqui é o 3, 0. Essa que seria a soma que vai fazer. Aí na segunda rodada, qual vai ser na segunda rodada? Ele vai trocar e vai trocar o quê? O I. Então agora o I, que é o segundo aqui, vai passar a ser 1. Depois aqui 1 e 1, tá? E aí na última rodada, aqui vai ser 2 e 2. Tá? Aqui a gente vai imprimir o modelo LP, colocar o nome 205 nele. Aqui o X variável em J. Mudar o arquivo de saída para 205, 205, 205. E aqui é só questão de imprimir as coisas. Então, colocar aqui, por exemplo, a matriz com J mudando para o número de padrões e o I para o número de tamanhos. O vetor B, no caso, ele era BI, né? Que é para o número de tamanhos. E o vetor C, que é J, que é o desperdício de cada um dos padrões. J. E aqui é só colocar aqui o X, que a gente já chamado de XJ. Lembrando que você pode chamar do jeito que você quiser. Quem você quiser pode ser o I e o J. Apenas tente manter uma coerência do início ao final do programa para evitar que você se confunda e evitar que você erre e troque algum I ou J. Feito isso, eu vou salvar. Salvando, eu vou abrir o terminal.
Vou até a pasta onde está ls, tá, para a gente ver que o arquivo está lá. Vou botar um make e mandar rodar. O comando make ele compila e o comando /programa vai rodar o código. Esse E comercial é para ele executar os dois comandos um após o outro. Ele está compilando aqui o 205, você pode ver, você tem que esperar ele terminar de compilar. E ele compilou e achou uma resposta aqui com FO igual ao valor 0. Se FO tem o valor 0, pode ser que tenha tido ocorrido algum erro. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo de saída e no LP para a gente ver se consegue entender. Tá aqui a nossa matriz que saiu, ele escolheu não fazer nada. Tá. Vamos dar uma olhada no modelo. Aqui eu já consigo ver pelo modelo o problema dele. O que acaba acontecendo é que, se a gente for olhar aqui o primeiro padrão que ele corta, que é o padrão 1, ele teria que cortar 3 da primeira e mais nada das demais. Tá? Aí isso geraria o que? Ele cortaria 3 barras de 2 metros nesse daqui, mais uma que ele cortou desse, mais uma desse, mais 0, teria que dar maior ou igual a 50, para a gente atender a demanda. No modelo LP, na hora que eu olho isso, olha só o que ele fez. Ele colocou menor ou igual a 50. Por quê? No código, na hora de digitar, houve um erro na hora de colocar o dado. Por isso que ele não conseguiu achar a resposta correta. Os demais entradas, se você for olhar, para a primeira seria 3, 1, 1, 0, primeiro padrão. Então ele está aqui, ó, 3, 1, 1 e 0 para o x3. O segundo padrão, 0, 1, 0, 2. 0 para o x0, 1, 0 para o x1 e 2 para o x3. E o último, 0, 0, 1, 0. 0 para o x0, 0 para o x1, 1 para o x2 e 0 para o x3. Então o único erro aparentemente é esse menor ou igual. Vamos voltar lá no código, restrição 1. Eu sei que é a restrição 1 porque no modelo 1 ele fala que é a restrição 1. Então eu venho aqui, encontro a restrição 1 e eu inverto aqui. Como dele que o problema era minimizar e ele tinha que ser menor que a demanda, ele simplesmente resolveu reduzir o custo não fazendo nada. Vou mandar rodar novamente, né? Demos agora FO, não deu 0. Meu modelo LP, eu vou dar recarregar, ele está aqui. E o arquivo de saída, recarregando ele, está aqui. Ele mandou fazer 0 no padrão 1, 0 no padrão 2, 90 no padrão 3 e 30 no padrão 4. A questão é, isso atende ou não atende? Do jeito que está, daria para a gente ver a resposta, só que fica um pouco complicado. Igual, por exemplo, essa matriz aqui, que ele está falando é o 0, 0, 0, 90, 30. Então, lembra o arquivo de entrada? Esse primeiro padrão, ele não cortou nada. Então, esse daqui seria 0. Esse segundo padrão também não cortou nada, seria 0. O terceiro padrão, ele está aqui, ele cortou 90. 90 do terceiro padrão é esse padrão aqui. Ele gera 90 barras de 2 metros, que é maior ou igual a 50, e 90 barras de 4 metros, que é exatamente igual a 90. E aí, do último padrão, ele resolveu cortar 30 barras. 30 barras no último padrão seria esse padrão aqui, que é 2 vezes 30, que dá os 60. Tá? Então, a primeira coisa que colocou, ele cortou barras a mais do que era necessário de 2 metros. Por que ele fez isso? Porque se ele não cortasse, vamos supor que ele cortasse somente 50 barras aqui de 2 metros, ele teria como resultado somente 50 aqui de 4 metros. E ele não atenderia essa demanda aqui. Como essa daqui é a única combinação no qual é possível cortar barras de 4 metros, ele é obrigado a cortar 90 aqui. E ele não consegue simplesmente não cortar.
Se eu obrigasse ele a ter uma demanda exatamente igual o que a demanda, em vez de eu colocar maior ou igual, não igual, exatamente igual, ele está com o problema é inviável. Eu vou só fazer uma mudança antes nesse arquivo de saída para tentar imprimir esse arquivo de saída com uma cara mais parecida com essa entrada, para que fique mais fácil a gente visualizar o problema e visualizar a resposta. Então vamos começar a mexer nessa solução. Aqui a gente pode deixar ali imprimindo o valor da FO, mas após a FO, em vez de escrever matriz A e J, por que não já começar a escrever igual está no arquivo de entrada com esses valores aqui, tá? Então a minha ideia é que eu escreva exatamente nessa mesma sequência. Tá? Cadê o código? Então ele vai lá e vai simplesmente imprimir o AJI e botar espaço. Ao chegar no final da linha dele, eu quero que ele pule uma linha para ir para a linha de baixo. Mais ou menos se ele fizesse aqui nesse arquivo, ele imprimisse isso daqui, né? E depois ele pulasse a linha para de baixo. É isso que eu quero que ele faça. Então, após isso daqui, eu vou colocar um textinho e mandar ele pular uma linha. Tá? Como esse for agora possui dois comandos dentro, que esse é o primeiro e esse é o segundo comando, eu sou obrigado a usar as chaves. E como eu abri, eu tenho que fechar. Outra coisa, no arquivo de entrada, após imprimir esses 3 A's, eu imprimo o desperdício, que está na minha variável C. Então, eu também vou imprimir o desperdício, que está na variável C. Então, aqui, após imprimir esse A, eu vou imprimir o desperdício também. Para imprimir esse desperdício, eu vou modificar então isso daqui e colocar aqui, por exemplo, barra N. Aliás, barra N não. Eu vou imprimir aqui o desperdício é C, né? J. E depois que eu imprimir ele, aí sim eu pulo a linha. E depois de a gente imprimir tudo isso, eu imprimo qual no arquivo aqui? Os nossos 3 Bs. Esse vetor B aqui, imprimir os Bs. Algo nesse sentido. Vamos ver agora como é que fica a impressão disso? Vamos testar. Deixa eu deletar isso daqui que eu não vou estar mais usando. E vamos testar como ficou a impressão. Rodo de novo o programa. Venho aqui no arquivo de saída e estou recarregar. Aqui está como ficou. Tá? O que acontece? Ele não ficou exatamente todo mundo alinhado. E esse vetor x, em vez de tocar aqui embaixo, se ele estivesse aqui do lado, seria mais interessante, não seria? Então é isso que eu vou fazer, colocar ele aqui do lado, esse vetor x também, e tentar alinhar esse pessoal. Primeiro passo, colocar o x do lado. Então, antes de cada A, no início da linha, eu vou imprimir um x. Colocar para rodar novamente. Aqui é mais uma questão de se ajustar. Então, como é uma questão de ajuste, você muda o código de impressão, roda novamente e vê como fica a saída. Tá aqui como ela ficou. Tá? Seria interessante colocar uma legenda. Por exemplo, colocar aqui, sei lá, esse daqui como sendo x, j. Aí aqui a gente poderia escrever, por exemplo, a barra de 2 metros, 3 metros, 4 metros e colocar um D para o desperdício, tá? Algo assim nesse sentido. Vou copiar isso aqui desse jeito, o jeito que eu escrevi aqui. Vou voltar ali no arquivo de sair na UCPP e vou colocar isso para ser impresso em algum lugar aqui antes desse looping.
Então, por exemplo, aqui, ó, destino. E vou colar o que eu copiei lá. Então, os espaços que eu digitei lá, eles já estão todos aqui. Outra coisa, tentar criar um tamanho constante, justamente para criar um alinhamento entre eles. Esse tamanho constante, eu vou fazer o quê? Por exemplo, colocar todo mundo com um tamanho padrão para eles tentarem ficar alinhados aqui na saída. Aqui essa não é a saída, essa era a entrada, aqui na saída. Tá? Então, por exemplo, tirar esse barra N aqui de antes da FO. Barra N aqui. Que eu vou pular uma linha, criando uma. Essa daqui eu quero colocar FO aqui em cima e essa linha depois. Então seria alguma coisa que eu deixar desse jeito o arquivo de saída. E aí vamos formatar o tamanho dele. Como vou colocar mais de um comando dentro do for, eu já vou abrir a chave dele. E vou usar uma função chamada destino.width, que é para formatar o tamanho. Colocando 3 aqui, ele vai ter um tamanho de 3 caracteres para esse número que vai ser colocado. Mesma coisa que eu vou colocar também para imprimir o C. Tá? Formatar também para a impressão do X, para ficar todos com o mesmo tamanho. Eu coloco um deles antes de cada variável vai ser impressa. E colocar aqui para o B também. Vamos salvar e colocar para rodar novamente. Agora eu tenho um J no declarado. Na verdade parece que eu esqueci do ponto e vírgula na linha 172. Então vamos procurar aqui linha 172. Você pode olhar aqui embaixo, estou vendo linha 174. É aqui, ó. Estava dentro, faltou um ponto e vírgula. Salva e põe para rodar novamente. Rodou, vamos ver o arquivo de saída, recarregar. Ele perguntou se eu quero salvar ou não, porque eu alterei ele manualmente. Eu vou voltar a descartar e vamos deixar com o modelo dele aqui. Olha só como ficou. Ficou quase interessante. Se eu tivesse colocado um barra N aqui, para ele pular uma linha para baixo, a gente teria ficado melhor a arrumação. Tá? E esse daqui também faltou colocar eles no lugar. A questão é só a questão de colocar o espaço, a gente vê quanto que seria necessário. Então aqui é só questão de contar quantas casas tem e colar. Botar o Ctrl C no número de casas daqui. Eu não preciso contar, eu posso só colocar e depois copiar, né? Ctrl C. Volto aqui no CPP e vou colocar aqui, antes da impressão do B, vou dar aqui um destino. Tá? Com aquele espaço que eu adicionei manualmente. E aqui, depois desse, colocar um barra N também para ele poder pular uma linha ali. Salvo novamente. E vamos tentar rodar mais uma vez para ver se ficou. Agora ficou uma coisa já mais arrumada, tá vendo? O que não ficou ainda é essa parte aqui, ó. Agora é só questão de a gente arrumar de novo isso para ficar formatado. Tá? Como eu mudei agora essa formatação, eu posso copiar aqui, né? Vou copiar isso, Ctrl C e vou mudar ali. Aqui, Ctrl V. Salvo. Agora ficou já uma coisa alinhada e mais fácil de enxergar. Agora é fácil a gente ver, por exemplo, que com 0 aqui
Ele não usou esse padrão, não usou esse padrão aqui, usou 90 vezes esse padrão, gerando 90 barras de 2 metros e 90 de 4, e gerou 30 vezes esse padrão aqui, gerando 60 barras de 3 metros. Vamos pegar agora no modelo, em vez de eu colocar que ele tem que ser maior ou igual, vamos colocar que ele tem que ser estritamente igual. Então eu vou vir aqui no CPP, retornar aqui na minha restrição, e vou colocar que ele tem que ser exatamente igual, para não ficar com nada a mais. Vou salvar, volto ali para o terminal, mando rodar novamente. Ele deu que o modelo é inviável. Tá? Como o modelo deu inviável, ele não achou uma solução. Recarregando aqui para você ver qual é exatamente igual. Recarregando a saída, está tudo zerado porque ele não achou uma solução. E não achou porque a solução que ele tinha anteriormente, se ele fizer 90 barras daqui, ele vai estourar essa capacidade aqui, vai ser 90 aqui, então vai ter mais que a demanda. Se eu fizer somente 50 aqui, eu não atendo o lado de cá. Então não tem como ele atender. O que você poderia fazer para ele conseguir gerar exatamente igual? Mudar as opções no arquivo de entrada. Então, ao invés de ter só as opções de imprimir essas aqui, vamos criar outras opções. Talvez seja mais fácil escrever aqui as opções. Então, vou inserir algumas linhas a mais, para colocar algumas opções a mais. E vamos colocar, por exemplo, uma opção X5. Essa opção X5, eu vou cortar, em vez de cortar as 3 barras de 2 metros, eu vou cortar somente 2, 0, 0 e vou ter um desperdício de 2. Claro que você pode alegar que esse desperdício de 2, na verdade, é uma barra a mais. Então, ele não é um desperdício real. Vou colocar aqui X6 e eu poderia cortar uma barra dessa, 0, 0 e desperdiçar 4. Novamente, isso aqui não é um desperdício real porque seria uma barra de 4 metros. X7, poderia não cortar aqui, cortar uma daqui, 0 e teria um desperdício de 3, que também pode ser o produto abaixo de 3 metros. E um X8, 0, 0 e aqui uma com desperdício de 2. Então agora eu criei possibilidades para que ele corte menos barras sem cortar. Então, por exemplo, eu poderia cortar a barra de 4 metros sem cortar uma de 2 metros. Vamos ver agora como o modelo se comporta com essa combinação a mais? Então, eu vou adicionar agora essas combinações no arquivo de entrada. Então, eu vou colocar aqui essa agora, a combinação 4, né? Combinação 5, 2, 0, 0, 2 desperdício. Combinação 6, 1, 0, 0, 4. Combinação 7, 0, 1, 0, 3, combinação 8, 0, 0, 1, 2. Vou salvar isso e vou mandar rodar novamente o modelo. Antes de eu rodar novamente, o número de padrões agora eu tenho 8, então eu tenho que vir aqui no meu arquivo CPP, lá onde estava a minha declaração. E por isso é importante usar as constantes, porque agora eu não preciso trocar 4 em todo lugar do programa. É só trocar aqui para 8 e está feita a modificação. Então assim fica mais simples de você utilizar o programa quando você mudar os seus arquivos de entrada. Vamos ver a saída que ele achou. Olha o que ele fez. Ele cortou 50 barras nesse padrão aqui. Ou seja, ele segurou 50 barras de 2 metros e 50 de 4 metros. Cortou 30 barras nesse padrão aqui. Então ele gerou 2 vezes 30, que está 60 barras de 3 metros. Então ele já atendeu tudo aqui, já atendeu tudo aqui. E ele corta 40 dessa, que vai gerar o quê? Somente as barras de 4 metros. E o desperdício dele vai ser esse daqui, ó, 2 vezes 40. Então ele desperdício de 2 vezes 40, que estaria 80 metros. Que na verdade você pode ligar que não é desperdício, que ele poderia guardar esse estoque de 40 barras de 2 metros para vender no outro mês. Mas o problema fala que a gente tem que minimizar o desperdício, e eu não coloquei o desperdício na FO. Daria para colocar o desperdício na FO? Sim, daria.
Lembra que eu guardei o desperdício na minha variável C? Que é essa variável C? Eu vou vir aqui e vou colocar no AFO, em vez de colocar 1, eu vou colocar o C. Então ficaria CI. Vou salvar e vou colocar para rodar novamente. O modelo atual antes dessa alteração estava dessa forma. Note que aqui a gente está só somando o total de barras. Alterando e rodando ele. Tá? A nossa FO mudou por 80, porque agora, ao invés de a gente minimizar o total de barras, estou minimizando o desperdício. O meu modelo LP, você vê que agora a gente tem um desperdício em cada um dos cortes. Então, por exemplo, o corte 0 não desperdiça nada, então ele nem entrou aqui. Aqui, ó, não desperdiça nada. O corte 1 desperdiça, aí aqui é 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, 1, 4, 5, 6 e 7. O solo aqui está desperdiçando 1, 2, 4, 3, 2. 1, 2, 4, 3, 2. E a nossa saída, recarregar ela. Note que a resposta é exatamente a mesma. Por quê? Era a solução ótima do problema. Minimizar o desperdício ou minimizar o total de barras utilizadas vai dar a mesma resposta. Ele vai acordar 50 barras nesse padrão aqui, que gera 50 barras de 2 metros e 50 barras de 4 metros. 30 nesse daqui, que vai gerar 60 de 3 metros, e 40 nesse daqui, que gera as 40 barras de 4 metros, e 40 barras de 2 metros, que como não era o que você queria, 40 vezes 2 deu os 80 metros de desperdício.